Olá, como vão? Meu nome é Gustavo, somos do Lebem e estamos aqui para mais um encontro de valores. E hoje vou falar sobre esperança. Numa certa feita, uma escritora escreveu assim: há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para a frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel. E não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secasse as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos, não sabemos que rumo tomar, ficamos atônitos. Quem de nós, em algum momento de nossa vida, já não estivemos diante de dificuldades e ficamos um pouco desanimados? Perdemos um pouco as esperanças no porvir. Ficamos sem atitudes, né? Querendo que as coisas mudem, mas não encontrando um caminho para isso, né? Hoje em dia, com a doença do Covid, nós estamos ainda numa situação mais difícil. A gente vê pessoas que não conseguem vislumbrar nada na frente e estão adoecendo, muitos deles, não só pela Covid, mas adoecendo porque estão perdendo as esperanças, né? Na verdade, nós temos a impressão que hoje em dia nós passamos por momentos que a humanidade nunca passou, momentos que são de grande sofrimento e que nós estamos passando agora. Mas se nós formos olhar a história, se nós formos olhar para trás no que aconteceu no passado, os historiadores vêm nos trazer alguns relatos, né? Então ele diz assim: na época medieval, em torno de 1200, 1300, 1400, as condições de higiene eram muito piores que a de hoje. Mesmo hoje, ainda temos lugares que são desassistidos pelo governo, mas naquela época a situação era muito pior. Os medicamentos que hoje temos, eles nem sonhavam. Morriam por doenças muito mais fáceis de serem curadas hoje em dia. Os homens trabalhavam no campo ou iam para as frentes de batalha lutar. As mulheres também trabalhavam no campo ou trabalhavam em serviços domésticos. Os ricos, que eram muito poucos, que na verdade não existia a classe média, existia a classe rica e a classe miserável, nem a classe pobre existia, miserável, porque eles trabalhavam simplesmente para ter um mínimo de comida no prato. E acontece que mesmo aqueles que estavam com muito dinheiro, os ricos da época, também tinham essas condições de higiene difíceis. Era uma vida complicada. Eles não tinham conhecimento de que a higiene é uma coisa importante.
E graças a Deus, se nós formos olharmos fatos positivos, porque a gente precisa buscar na vida, olhar sempre a realidade, mas também olhar os fatos negativos e os fatos positivos. E o que essa doença está nos trazendo hoje em dia? O hábito saudável da higiene das mãos, né? de sermos precavidos nesse quesito, né? E que algumas pessoas não tinham tanto esse hábito, né? E é um ensinamento que a gente pode receber dessa situação. Mas veja, nessa época difícil, houve também uma pandemia que matou mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Mas sabe qual era a população da época? 450 milhões. Quer dizer, de 450 milhões, 100 milhões morreram naquela época. Bom, vamos passar para o dia atual, para o dia mais atual. Vamos olhar para o começo do século passado, o século entre 1900 e 2000. Né? No século passado, em 1900, ou mais precisamente em 1918 e 1938, houveram duas guerras mundiais, onde o mundo foi arrasado, né? Foi destruído. Milhões e milhões de pessoas morreram. Só de russos foram 20 milhões. Mas isso na Segunda Guerra. Um pouco antes, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, houve uma gripe espanhola, que era uma pandemia da época. E essa pandemia matou, não 1 milhão como nós estamos infelizmente vendo hoje, mas 50 milhões. Numa população em que era cerca de 2 bilhões no mundo daquela época. Hoje em dia, nossa população está em torno de quase 8 bilhões. Isso não quer dizer que os dias atuais são fáceis. Mas o que a gente aprende com a história é que tudo passa. Tudo passa. Na verdade, a vida continua. E nós percebemos, pela análise da história, de que houve uma evolução sempre. O mundo nunca regrediu apesar dessas dificuldades. A ciência progrediu, os costumes progrediram, apesar de faltar ainda muito para nós sermos pessoas humanas, como devemos ser, né? Olhar para o nosso próximo. Mas, na verdade, mudamos muito, o mundo mudou muito. Então, e mudou para melhor. Então a gente vê que tudo passa e que essa situação em que vivemos hoje, apesar de muito difícil, ela vai passar também. Ela vai se modificar e vamos colher frutos dessa situação. Já estamos iniciando a colher frutos com o aprendizado de que a higiene, por exemplo, das mãos é uma coisa muito importante. Porque não é só para essa doença que devemos ter essa higiene, né? Como todos nós sabemos. Na verdade, para quem não dava muita importância no passado, começa a dar importância e vai protegê-la de doenças no futuro, outras doenças, né? Que possam vir a acontecer.
Vejamos o que acontece com a natureza, né? Ela é devastada, ela é destruída, ela é queimada, mas sempre se recupera. Eu estava vendo na televisão e um repórter foi fazer uma reportagem lá no Pantanal, numa área totalmente queimada, né? E ele estava lá, só que um dia anterior tinha chovido. Aquela uma chuvinha muito fraca que não, não resolveu nada das queimadas, continuaram as queimadas. Mas na região onde ele estava, já havia o fogo consumido tudo. Uma área enorme, tudo queimado. Aí, de repente, ele está com a câmera e ele focaliza no chão e ele vê um pedacinho de folha verde saindo do chão. As águas que caíram em 2 dias anteriores, essa pequena quantidade de água foi suficiente para que a força da natureza pudesse começar a se reerguer. E nasceu essa folhinha verde. Interessante, né? A natureza não perde as esperanças de continuar, mesmo sendo dilapidada. Bom, vamos falar das pessoas que não têm esperança. Quando as pessoas não têm esperança, não têm metas a cumprir. A pessoa não se anima a sair da situação em que está e ela pergunta: para quê? Se a situação não vai melhorar. A gente pode dizer assim: pode haver alguma pequena chance, mas é muito pequena. Eu não vou tentar porque realmente não vou conseguir. Essa pessoa, ela está paralisada. Ela não consegue dar um passo adiante, pensando dessa maneira. Eu vou contar a história de um senhor que vivia nessa época de 1900, que passou por pela situação que eu descrevi. E ele passou pela Primeira Guerra. E entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ele já tinha a fábrica dele, que fabricava roupas. E essa fábrica ficou muito abalada com a Primeira Guerra Mundial, a situação do mundo estava difícil, ninguém estava comprando roupas, estava muito complicado, e a fábrica dele estava indo muito ruim, numa situação desesperadora. E ele via as contas chegando e ele via que ele não tinha condições de recuperar. Aí ele possuía família, tinha a mulher de 2 filhos, e ele começou a vislumbrar o futuro onde ele não teria alimento para dar para a família, não teria condições de ajudar a esposa, e ele começou a ficar desesperado. A esperança dele já tinha acabado faz muito tempo, e ele resolveu tomar o pior caminho. Ele cometeu suicídio. Ele tirou a sua vida. Bom, pensando assim, já estamos derrotados. Não somos realistas, mas pessimistas, porque muitas pessoas dizem assim: não, mas a situação está muito ruim, eu sou realista. Mas será que somos realistas mesmos ou pessimistas? Porque quando a pessoa é pessimista, ela para de lutar. Então, quando nós sentimos que nós estamos parando de lutar, é porque estamos perdendo esperança. Estamos perdendo a possibilidade de uma mudança. Mas veja, a história não terminou. O que aconteceu? A família ficou muito abalada com a morte do genitor, do pai.
Mas os dois filhos, sabendo que a fábrica era uma coisa muito importante para o pai, resolveram assumir, porque eles não trabalhavam lá, eles ainda eram moços. Mas eles mesmos moços resolveram assumir. Mas começaram a olhar e verificaram que a fábrica estava realmente em condições péssimas. Mas eles continuaram falando, um conversando com o outro, falando o que vamos fazer e procurando alguma saída. Aí estourou a Segunda Guerra Mundial. Aí a situação deles, que os dois meninos achavam que ia ser o fim, né, ser a derrota, mas ainda continuando a trabalhar e movimentando, ainda crendo no impossível. Na verdade, os dois jovens crendo no impossível, de repente surgiu uma encomenda do governo. O governo precisava de roupas para os soldados do fronte. Então, eles venderam um lote e o governo gostou muito e começou a comprar vários lotes durante os 5 anos que durou, 5, 6 anos que durou a Segunda Guerra Mundial. Isso aumentou tanto o caixa da firma que quando a guerra terminou, eles estavam muito bem. E eles continuaram com a firma durante muito tempo. E toda a família usufruiu de coisas maravilhosas que a fábrica deu. A situação melhorou para todos, para toda a família. Veja que o nosso amigo tomou uma atitude sem esperanças no futuro, por não acreditar no futuro, tomou uma decisão tão grave e que teria solução há pouco tempo depois. Ele cometeu suicídio um pouco antes de estourar a Segunda Guerra e logo no meio dessa Segunda Guerra, até um pouco antes, a fábrica já estava de pé e trabalhando e dando lucro. Então, nós devemos sim ser otimistas, termos esperança em dias melhores. A gente precisa procurar acreditar no futuro. Mas esperança de quê? Não adianta eu ter uma condição difícil de vida e esperar ganhar na loteria esportiva, né? Eu espero, jogo, gasto e acabo me dando mal. Não é essa esperança, a esperança que nós devemos ter na vida é esperança com trabalho. Aqueles dois jovens que estavam na fábrica, eles tinham esperanças, mas estavam trabalhando. Quando nós deixamos de trabalhar, quando nós deixamos de buscar os nossos objetivos, não adianta ter sonhos, porque a esperança não é um sonho vão. Esperança pode se tornar uma realidade desde que nós nos empenhemos. Então, eu deixo aqui o meu recado de que vamos ter esperança. A vida é muito boa. Apesar das grandes dificuldades que passamos, vamos olhar para o nosso lado, vamos ver as pessoas que amamos, vamos ver as coisas, não só as coisas que trazem as notícias da televisão que nos colocam para baixo, mas vamos ver o que realmente acontece na vida. E a gente vai ver que muita coisa boa acontece. E que se nós não perdermos as nossas esperanças e continuarmos a nossa caminhada, vamos chegar em dias melhores, com certeza. Obrigado, um abraço a todos. Até o próximo encontro.